já que eu comecei falando sobre as origens, eu quero falar sobre a história de Édipo. O Édipo foi o primeiro filho de um casal, de um rei. E naquela alegria de um casal que tem um filho, o primeiro filho, o varão, isso para aquela cultura era muito importante. Eles foram no oráculo de Delfos saber sobre as profecias sobre aquela existência e tudo. E lá eles disseram assim: esse menino vai matar o pai e vai se casar com a mãe. Eles ficaram desesperados, divididos, sem saber o que fazer para tentar impedir essa profecia. Eles mandaram matar o Édipo. Então, um servo do castelo amarraria, por ordem do rei, os pés do Édipo, furando mesmo os pés, amarraria numa árvore até ele morrer e depois jogaria no rio. Essa foi a ordem, para que não se cumprisse a profecia. Acontece que esse servo ficou com muita dó da criança. Amarrou na árvore, mas olhando, talvez, imagino eu, a criança chorando, ele tirou e entregou para um outro casal. Esse outro casal trabalhava num castelo e acabou entregando para outro rei, que não tinha filhos e não podia ter filhos, e criou então como príncipe. E ele se desenvolveu dessa forma, como filho desse rei. E ele foi querer saber também, lá eles perguntavam muito pro oráculo sobre como seria, e lá disseram para o Édipo: você vai matar seu pai e você vai se casar com a sua mãe. Como ele amava muito os pais que ele tinha, que ele achava que eram os pais dele, ele falou: nossa, eu não vou fazer isso de forma nenhuma. E saiu dali e foi embora para não ter perigo de fazer isso por ímpeto nenhum, por instinto nenhum, por motivo nenhum. E nesse caminho ele teve uma briga na estrada, um desentendimento, e ele matou as pessoas que cruzaram com ele na estrada por briga e tudo, matou um nobre e os servos e seguiu o caminho dele. Ele era um cara bom. Ele era um cara honesto, ele era um cara digno. E aí ele conheceu outra vez, aconteceu dele se casar com a Jocasta, que na época então era viúva, então ele não estava fazendo nada de errado. E ele se casou com a Jocasta e viveu com ela, e teve 4 filhos e tudo. Em algum momento estavam procurando quem é que tinha matado Lion. O próprio Édipo manda encontrarem o assassino de Lion e chegam nele mesmo. E aí é que ele fica sabendo tudo, fica sabendo que a Jocasta era sua mãe e que o Lion era o seu verdadeiro pai. Por isso é que a esfinge falava: conhece-te a ti mesmo, tipo, saiba quem você é, saiba a sua descendência. E ele achava que era filho de outros que ele não queria matar e que ele também amava muito. Então, foi um não saber das próprias origens que fez com que tudo isso acontecesse de verdade. Édipo, na sua consciência e em hipótese alguma, foi alguém que matou o pai e casou com a mãe. Tanto que quando ele ficou sabendo quem era quem, ele mesmo se cegou. E o significado simbólico dele se cegar é o quanto para ele o enxergar não estava acontecendo. Então, cegar os seus próprios olhos significa concretizar uma cegueira que já existia nele. E como ele mesmo tinha estabelecido que quem quer que fizesse isso seria exilado, ele mesmo se submete ao exílio. E ele vira um andarilho. Então, nesse sentido, ele concretizou o seu arrependimento, o seu exílio, a sua cegueira. Então, essa é a verdadeira história. Então, a gente não pode confundir sobre, a criança, então, até os 7 anos, é apaixonada pela mãe, despreza o pai. Não, não é essa a história de Édipo. Ele só serviu de inspiração quando a criança ainda tem a inocência de não saber quem é quem.
tá? Então, no vídeo de hoje, a história é essa, e até o próximo vídeo.